Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Ainda estou aqui na casa da professora Sara. Estou me cuidando e cuidando dela e ajudando a cuidar do nosso aprendiz de bruxo, o mago do bem. E hoje eu vim contar uma história para vocês. Uma história para vocês e para você, meu mago do bem. É uma história muito bonita que se chama O Domador de Monstros. E ela foi escrita por uma fada das palavras. Uma fada dos contos que se chama Ana Maria Machado, que tem contos lindos como ninguém. Vamos lá, então? Vamos lá? Muito bem. Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino como vocês e como você, que às vezes tinha medo e às vezes era muito corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio então ficou com muito medo. E para espantar o medo, o jeito foi enfrentar e conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso? Se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro na parede nem ligou. Então o Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso. E avisou: aí vem um monstro de um olho só. Quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, de um olho só, olhando para ele. Então o Sérgio disse: se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então o Sérgio avisou: aí vem um monstro só, de um olho só, com duas bocas. E quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o monstro novo, olhando para ele, com seu olho só e suas duas bocas. Aí o Sérgio disse: se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem, ligou. Então o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e três chifres. E quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, olhando para ele com seu olho só, suas duas bocas e seus três chifres. Então o Sérgio disse: se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede, gente, nem ligou. Então o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só,
2 bocas, 3 chifres e 4 trombas. E quando o Sérgio abriu os olhos, o velho monstro tinha ido embora da parede e lá estava o novo monstro olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas. Daí o Sérgio disse: se você ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais horroroso para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. E aí o Sérgio avisou: aí vem um monstro com olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. E quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, mas lá estava o novo. E ele estava com seu olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. Daí o Sérgio disse de novo: olha, se você ficar me olhando assim, eu vou chamar o monstro mais horroroso do mundo para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então o Sérgio disse: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. Mas quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho da parede tinha sumido e lá estava o novo. E ele estava com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. Era o monstro mais engraçado. Mas daí a pouco o Sérgio disse: se você ficar me olhando assim, eu chamo um monstro muito, mas muito, muito feio mesmo para te assustar. Só que aquele monstro também não ligou. E aí o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, horroroso e engraçado, com o seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas ele disse: se você ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro horrível, horrendo, muito, mas muito feio para te assustar. Mas o monstro, gente, ele nem ligou. E aí, o monstro continuou lá na parede. Aí, o Sérgio avisou de novo: olha lá, hein? Aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. E quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele,
horroroso e engraçado, horrível e gozado. Com seu olho só, suas duas bocas, seus 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 7, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. Sérgio ficou ainda com muito mais vontade de rir, mas disse: se você ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro muito mais feio para te assustar. Mas o monstro nem ligou. Então o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. E quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas e suas 9 pernas. Sérgio não aguentava mais de vontade de rir. Mas mesmo assim ele ainda disse: se você ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro muito, mas muito, 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 muito feio para te assustar. Mas, gente, o monstro também não ligou. E aí o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. E Sérgio ria tanto, mas tanto, que ele nem conseguia falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Sérgio riu muito, até acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Essa foi a nossa história de hoje. Continuem se cuidando, higienizem as mãos, podem usar a minha poção, mas se vocês não tiverem uma poção, podem usar o álcool em gel puro mesmo, ou lavar as mãozinhas com bastante água e sabão, certo? Eu quero ver vocês muito em breve. Estou com muita saudade. Beijo! Tchau!